Ele segurou o braço daquele homem na frente de 200 pessoas. Conduziu-o em direção à saída como se estivesse expulsando um intruso. E naquele momento tinha absoluta certeza de que estava fazendo a coisa certa. Só que ele não sabia e jamais poderia imaginar quem era aquele idoso de paletó surrado que tremia enquanto caminhava. E o que viria depois daquela noite mudaria tudo, inclusive ele mesmo. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. O salão do hotel era daqueles que fazem a gente parar na entrada só para respirar. Lustres imensos pendurados no teto alto derramavam uma luz dourada sobre as mesas cobertas de toalhas brancas. Havia taças alinhadas com precisão cirúrgica, arranjos de flores que custavam mais do que um salário mínimo, e por volta das 19 horas, uma música suave preenchia o ar com discrição calculada. Era uma noite de celebração. A multinacional Grão-Sul, empresa de tecnologia agroindustrial com sede em Curitiba e filiais em 4 países, fechara um contrato com parceiros europeus que representava o maior negócio da história da companhia. O evento reunia investidores, diretores, sócios, representantes internacionais e a alta cúpula da empresa num jantar que custara meses de planejamento. Cláudio tinha 32 anos, corpo grande, ombros largos e um uniforme que ele tratava como uma armadura. Trabalhava há 4 anos numa empresa de segurança terceirizada e naquela noite fora escalado para o posto mais importante que já havia ocupado. Estava na entrada principal do salão. Era ele quem verificava os convites, orientava os convidados e garantia que nenhuma pessoa estranha ao evento tivesse acesso àquele espaço. O supervisor havia sido claro antes da escala começar. Evento de alto padrão, tolerância zero para situações fora do protocolo. Cláudio entendia o que isso significava. Pelo menos acreditava que entendia. O movimento no salão era intenso por volta das 20 horas. Convidados circulavam entre as mesas, trocando cartões e sorrisos. Garçons se deslocavam com pratos e bebidas em equilíbrio perfeito, e o burburinho de vozes satisfeitas criava uma atmosfera que parecia impermeável ao mundo lá fora. Cláudio ficava perto da entrada do salão, de costas para a porta principal do hotel, de olhos abertos para o interior. Foi então que ele viu. Um homem entrou pelo corredor lateral que dava acesso ao salão. Caminhava devagar, com aquela leveza hesitante de quem não tem certeza se está no lugar certo. Tinha cabelos brancos e curtos, pele escura marcada pelo tempo e vestia um paletó azul marinho desbotado que não combinava com o corte das roupas dos outros convidados. A calça era larga demais, o sapato escuro estava limpo, mas era simples, e ele segurava um pedaço de papel dobrado na mão esquerda enquanto olhava ao redor com uma expressão que Cláudio leu como deslocamento. Cláudio se moveu em direção ao homem antes mesmo de formular um pensamento completo. Havia algo automático naquele movimento, como se o treinamento tivesse substituído o julgamento. Chegou perto e falou com uma firmeza que não deixava espaço para interpretação. O senhor tem convite para este evento. O idoso olhou para ele. Tinha os olhos escuros e tranquilos, mas algo neles endureceu por um instante. Ele tentou responder. Começou a falar e a voz saiu partida, hesitante, com aquele tipo de gagueira que aparece quando alguém é surpreendido num momento de vulnerabilidade. Sim, eu fui chamado pelo meu filho. Cláudio não esperou. Cortou com a voz mais baixa, mas igualmente firme. Preciso ver o convite, senhor. O homem olhou para o papel na mão. Começou a desdobrá-lo com dedos que não obedeciam direito. A gagueira voltou quando tentou explicar algo sobre o filho, sobre uma ligação, sobre uma confusão com o nome no documento. Cláudio olhou para o papel, depois para o homem, depois para o salão lotado atrás deles.
Fez um cálculo silencioso e errado. O senhor vai precisar aguardar do lado de fora enquanto verificamos. Mas o idoso não se mexeu. Ficou parado, respirando fundo, tentando reorganizar as palavras que a tensão estava embaralhando. E aquilo, para Cláudio, foi suficiente. Segurou o braço do homem com firmeza e começou a conduzi-lo em direção à porta de saída do corredor. Não gritou, não chamou atenção desnecessária. Fez tudo com a compostura técnica de quem acredita estar cumprindo uma função. O idoso não resistiu. Deixou-se conduzir com uma dignidade silenciosa que era muito pior do que qualquer protesto. Caminhava olhando para o chão. O papel dobrado ainda estava na mão. Tinham percorrido uns 10 metros quando ouviram a voz. Era uma voz de mulher. Alta, clara e com uma autoridade que não precisava de volume para ser obedecida. Cláudio, para. Ele parou. Virou-se devagar. Verônica Drummond tinha 46 anos. Cabelos negros presos com precisão e um vestido que custava mais do que o carro de Cláudio. Era a diretora executiva da Grão-Sul, a mulher que havia liderado as negociações do contrato durante 18 meses. Conhecia cada convidado daquela noite pelo nome, porque ela mesma havia aprovado cada lista. Ela atravessou o corredor em passos rápidos e chegou perto dos dois com uma expressão que Cláudio não soube classificar de imediato. Ela não gritou, não precisou. Este senhor é o seu Alcides, pai do Rodrigo Mendonça, um dos sócios fundadores desta empresa. Ele veio de Minas Gerais, especialmente para esta celebração. Rodrigo ligou para mim há 1 hora, avisando que o pai estava chegando de táxi, porque o motorista atrasou. Cláudio soltou o braço do homem. Ficou parado. O silêncio durou 3 segundos, mas pareceu muito mais longo. Verônica olhou para seu Alcides com uma expressão que continha cuidado genuíno. Desculpe pelo transtorno, seu Alcides. Vamos encontrar o Rodrigo agora. O idoso assentiu levemente. Não disse nada. Mas antes de seguir Verônica, virou o rosto por um instante na direção de Cláudio. Não com raiva, com algo pior. Uma resignação quieta, como de quem já passou por aquilo antes e aprendeu que não adianta se surpreender. Cláudio ficou parado no corredor enquanto os dois se afastavam em direção ao salão. Ao redor, 2 ou 3 garçons que tinham visto a cena desviaram o olhar. Ninguém disse nada, mas todo mundo tinha visto. O restante da noite foi um exercício de manter a postura. Cláudio voltou para seu posto, ficou de pé, cumpriu seu horário até às 23 horas. Mas alguma coisa dentro do uniforme havia mudado. Não era culpa, não ainda. Era o desconforto de quem percebe que foi visto fazendo algo que não consegue mais justificar com facilidade, mas que ainda não está pronto para chamar pelo nome certo. Quando saiu do hotel, o ar frio de Curitiba bateu no rosto com uma brutalidade honesta. Caminhou até o ponto de ônibus sem olhar para ninguém. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 8h30. Era o supervisor da empresa de segurança. A conversa durou menos de 2 minutos. Havia uma reclamação formal registrada pela Grão-Sul. O incidente com o convidado havia sido relatado em detalhes pela diretora executiva e confirmado por testemunhas. A empresa de segurança havia tomado uma decisão. Cláudio estava desligado com efeito imediato. Poderia passar na sede para acertar os documentos. Cláudio ficou com o telefone na mão por alguns instantes depois da ligação encerrar. Sentado na beira da cama do quarto de pensão onde morava, olhando para os próprios pés. A demissão não foi uma surpresa absoluta. Mas a velocidade com que aconteceu, a frieza da voz do supervisor e principalmente a consciência de que não havia nenhum argumento real para contestar, isso chegou de um jeito que ele não esperava. Ficou quieto por um bom tempo, depois foi até a janela. O bairro acordava lá embaixo com a normalidade imperturbável das manhãs de semana. Uma padaria aberta, crianças indo para a escola, um senhor varrendo a calçada em frente a um bar ainda fechado,
O mundo continuava sem nenhum interesse pelo que havia acontecido dentro de um hotel na noite anterior. E foi nessa quietude que algo começou a se mover dentro de Cláudio. Não de uma vez, devagar. Como quando a gente deixa a água esquentar e por muito tempo parece que nada muda e de repente começa a fumegar. Ele começou a rever a cena na cabeça. O corredor. O idoso caminhando devagar. A expressão hesitante. A gagueira. E a pergunta que ele não havia feito para si mesmo naquele momento, mas que agora não saía mais. Por que eu fui até ele antes de qualquer outra pessoa naquela noite? Havia entrado outro homem mais cedo com um convite amassado, e Cláudio tinha sorrido e deixado passar. Havia uma mulher que chegou sem convite nenhum, disse que era assessora de alguém, e Cláudio aceitou sem questionar. Por que com seu Alcides tinha sido diferente? A resposta começou a ganhar forma com uma clareza desconfortável. Não era o paletó, não era a hesitação. Era o conjunto de tudo aquilo num homem com aquele rosto, aquela pele, aquela idade. Era um julgamento feito em fração de segundo, antes mesmo de qualquer palavra ser trocada. E Cláudio, que passara a noite inteira convicto de que estava fazendo seu trabalho, agora sentado na beira da cama de uma pensão, precisava encarar que havia feito outra coisa inteiramente diferente. Levou 2 dias para tomar a decisão. Não foi fácil. Havia uma voz dentro dele que dizia que procurar o filho do idoso era colocar o dedo numa ferida que estava começando a cicatrizar. Que pedir desculpas era admitir uma falha que poderia ser simplesmente esquecida com o tempo. Que na vida as pessoas cometem erros e seguem em frente sem cerimônia. Mas havia outra voz, menor, mais incômoda, que não se calava. Ele pensou no rosto de seu Alcides, quando foi solto, naquela resignação quieta. Não era a expressão de alguém que tinha sido surpreendido. Era a expressão de alguém que já sabia como aquilo terminava antes de começar. E essa diferença entre a surpresa e a resignação deu a Cláudio uma noção do tamanho real do que havia feito. Não tinha sido só uma abordagem equivocada. Tinha sido a confirmação de algo que um homem como seu Alcides provavelmente carregava há décadas. Cláudio passou a tarde do segundo dia tentando encontrar uma forma de chegar até Rodrigo Mendonça. Não tinha contato direto, obviamente, mas sabia o nome da empresa, sabia que havia um sócio fundador com esse nome. Ligou para a recepção da Grãosul pedindo para deixar uma mensagem. Disse que era o segurança do evento da última quinta-feira e que precisava falar com o Sr. Rodrigo pessoalmente, que não era reclamação nem cobrança, que era algo que ele precisava fazer. Esperou. Na tarde do dia seguinte, o telefone tocou com um número desconhecido. A voz do outro lado era controlada, mas com uma tensão mal disfarçada embaixo. Você é o Cláudio. Era uma afirmação, não uma pergunta. Sou sim. Obrigado por ligar. Rodrigo disse que havia aceito a ligação porque a recepcionista descreveu o pedido como algo incomum e a curiosidade tinha falado mais alto, mas que não tinha paciência para rodeios. Cláudio não rodeou. Eu errei com seu pai. Errei de um jeito que não foi só profissional, foi preconceituoso, e eu preciso reconhecer isso em voz alta, não para me sentir melhor, mas porque seu pai merece que alguém assuma o que fez. O silêncio do outro lado durou o suficiente para Cláudio sentir o peso do que acabara de dizer. Rodrigo falou devagar. Meu pai tem 72 anos. Trabalhou a vida inteira numa fazenda em Minas. Criou 4 filhos, nunca pediu favor de ninguém. Veio de ônibus até Belo Horizonte, de avião até Curitiba, sozinho, porque queria ver o momento em que o filho chegou onde chegou. E a primeira coisa que aconteceu, quando ele entrou no lugar onde eu devia estar esperando, foi um homem segurar o braço dele, como se ele fosse um criminoso. Cada palavra chegou com uma precisão cirúrgica. Cláudio não tentou se defender, não ofereceu contexto, não explicou o protocolo nem as pressões da função,
Deixou as palavras de Rodrigo ocuparem todo o espaço que precisavam ocupar. Depois disse só isso. Eu sei, e me arrependo. Não da demissão, porque eu entendo que ela era justa. Me arrependo do que fiz com o seu pai. Se o senhor puder transmitir isso a ele, eu ficaria grato. E se ele quiser me ouvir pessoalmente, eu vou até onde ele estiver. Outro silêncio. Meu pai não é de guardar rancor, disse Rodrigo. Mas isso não significa que o que você fez foi pequeno. Eu sei que não foi pequeno. A conversa terminou ali, sem promessas, sem abraços, sem reconciliação dramática. Rodrigo desligou e Cláudio ficou com o telefone na mão mais uma vez. Mas dessa vez a sensação era diferente. Não era alívio, era algo mais sólido. A consciência de ter feito o que precisava ser feito, mesmo sem garantia de retorno. Nas semanas seguintes, Cláudio buscou recolocação. A demissão por justa causa tornava o caminho mais estreito, mas não impossível. Mandou currículo para outras empresas de segurança, foi a entrevistas, explicou o que havia acontecido quando perguntado, sem omitir e sem exagerar. Em algumas entrevistas, percebeu que a honestidade gerava desconforto nos entrevistadores. Em outras, gerou o efeito oposto. Foi numa empresa menor, a Sentinela Proteção, que o gerente de recursos humanos o ouviu com atenção e depois ficou em silêncio por um momento. Por que você contou isso sem eu perguntar diretamente? Cláudio respondeu sem hesitar, porque se eu escondesse agora, eu repetiria o mesmo erro de outra forma, e eu não quero mais ser esse profissional. O gerente anotou algo no papel. 2 semanas depois, Cláudio recebeu a ligação com a proposta de emprego. Começou num posto menor do que o que tinha antes. Ganhava menos, o turno era mais difícil e precisou se readaptar a uma nova equipe e novos procedimentos. Mas havia algo diferente nessa recolocação. Uma atenção que ele não sabia que estava faltando antes. Passou a observar as pessoas de outra forma, não com suspeita, mas com curiosidade genuína. Aprendeu que a hesitação de alguém pode ser timidez, pode ser ansiedade, pode ser a primeira vez num lugar assim. Aprendeu que a roupa que uma pessoa veste conta muito menos do que a sua história e que a história raramente está escrita na superfície. Numa tarde de outubro, 3 meses depois do evento da Grão Sul, Cláudio estava de plantão num centro empresarial no centro de Curitiba, quando um senhor de idade entrou pelo saguão com um passo inseguro e um sobretudo que parecia fora de época. Carregava uma pasta de couro surrada e olhava ao redor como quem procura uma placa de orientação. Cláudio se aproximou, mas dessa vez foi diferente. Boa tarde, senhor. Posso ajudar? O homem olhou para ele com um alívio imenso. Preciso chegar ao 12º andar. Tenho uma reunião com meu genro. É a primeira vez que venho aqui e esse prédio é grande demais. Cláudio sorriu. Sem problema. Vou te acompanhar até o elevador e indicar o caminho certinho. O homem agradeceu com um sorriso largo e os dois caminharam juntos até os elevadores. Era uma cena simples, sem drama, sem testemunha especial. Mas havia nela um peso que só Cláudio podia sentir. Porque ele sabia, com uma nitidez que não precisava de palavras, que aquele momento era o começo de um profissional diferente. Não perfeito, não sem falhas, mas consciente, presente, disposto a ver o ser humano antes de ver a ameaça. Rodrigo Mendonça ligou para ele numa manhã de novembro. A ligação foi curta. Falei com meu pai sobre a sua ligação. Ele disse que você não devia nada a ele, que cada um carrega seus próprios aprendizados. Mas ele pediu que eu te dissesse uma coisa. Cláudio esperou. Ele disse que torce para que você siga em frente sendo um homem honesto, que isso vale mais do que qualquer desculpa. Cláudio ficou em silêncio por um momento. Depois agradeceu. Com calma, com sinceridade, sem exagero. A ligação encerrou. O dia continuou.
E Cláudio foi trabalhar carregando aquelas palavras num lugar dentro do peito onde as coisas importantes ficam guardadas, não para serem esquecidas, mas para servirem de bússola quando o caminho ficar confuso. Seu Alcides voltou para Minas Gerais alguns dias depois do evento. Ficou em Curitiba por uma semana, conheceu a empresa do filho, foi apresentado aos sócios, almoçou num restaurante que nunca havia entrado antes. Em nenhum momento falou sobre o que aconteceu no corredor do hotel. Não porque fosse pequeno, mas porque havia coisas maiores para celebrar. Na varanda da casa em Minas, numa tarde quente de começo de dezembro, com o cheiro da terra seca chegando pelo vento e uma xícara de café na mão, seu Alcides ficou olhando para o horizonte por um longo tempo. Pensou no filho que havia construído uma empresa que fechava contratos com o mundo. Pensou nos outros 3 filhos espalhados pelo Brasil, cada um com sua vida, suas batalhas, suas conquistas pequenas e grandes. Pensou na mulher que havia partido 15 anos antes e que teria gostado de ver tudo aquilo. E pensou, por um instante breve, num jovem de ombros largos e uniforme que o havia segurado pelo braço num corredor iluminado. Não com raiva, com uma esperança discreta de que aquele jovem houvesse aprendido algo naquela noite. Porque homens que aprendem se tornam melhores. E o mundo, mesmo lentamente, vai ficando um pouco diferente cada vez que isso acontece. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.